Tudo certo? Bom, só clicar aqui. Bom, então, bom dia a todos. Meu nome é Cacilda, estou na atual diretoria científica do Núcleo de Psicanálise de Marília e Região, e é com muita alegria que estamos hoje reunidos e contando com a presença de Cláudio Exiric. Gostaríamos de agradecer a sua presença, Cláudio, e dizer que muito nos honra a sua disponibilidade em estar conosco nessa manhã de domingo. Exiric já esteve em Marília outras vezes e é uma pessoa muito conhecida, muito querida, por quem temos afeto e gratidão. Tem muita importância no cenário psicanalítico nacional e internacional. Exiric é psicanalista didata da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, ex-presidente dessa sociedade e também ex-presidente da FEPAL, Federação Psicanalítica da América Latina. Professor da Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, por muitos anos, tendo participado do programa de residência médica em psiquiatria e do programa de pós-graduação em psiquiatria. Recebeu o título de professor emérito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Em 2011, recebeu o prêmio Sigourney por contribuições destacadas à psicanálise. Foi presidente da IPA, Associação Psicanalítica Internacional, representando com eficiência e criatividade a psicanálise latino-americana, brasileira e gaúcha. Então, agradecer de novo, Exiric, por você estar aqui conosco. E eu vou passar a palavra a Cibele Brandão, analista didata da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e atual presidente do Núcleo de Psicanálise de Marília e Região. Cibele. Obrigada, Cacilda. Bom dia a todos vocês, especialmente bom dia, Cláudio. Um prazer enorme você estar aqui conosco hoje. E nós temos tido essas reuniões, né, no final de cada mês, e tem sido assim alguma coisa muito interessante o que a gente tem vivido aqui. Nós escolhemos um título, um tema para todas as reuniões. A gente fala sobre laços, que é o tema do próximo Congresso Brasileiro de Psicanálise. Então, estamos desenvolvendo esse assunto que se tornou importantíssimo para nós com toda a mudança que nós tivemos frente à pandemia. Tivemos que mudar a chave, a maneira de poder trabalhar, e rapidamente nos acostumamos a algumas coisas e outras ficamos ainda perplexos e com necessidade de conversar e refletir essa mudança toda. Então, isso é uma das coisas que nós vamos fazer hoje, e eu gostaria de dizer assim, o Cláudio, de fato, nos visitou já muitas vezes aqui em Marília, ele deu aulas ali na FAMEMA, e junto com a FAMEMA também, todas as vezes que ele vinha, tinha alguma atividade junto conosco, e por aí vamos indo há várias décadas, né? E nós sentimos sempre muita honra ao recebê-lo, porque o Cláudio é uma pessoa que nos orgulha muito como brasileiros, psicanalistas brasileiros e latino-americanos, porque esses títulos que a Cacilda falou é a maneira como ele exerce, a eficiência, a maneira que ele nos representa, que faz a diferença toda, né?
E ele ainda encontra tempo para nos visitar, e a gente sente sempre muito orgulho, muito prazer, viu, Cláudio? Seja muito bem-vindo. Obrigado. E eu vou passar a palavra para a Márcia, nossa colega, que ela vai dar algumas instruções para vocês de como participar, como fazer a ligação com ele. E depois, então, o Cláudio fala e nós passaremos a palavra para quem quiser fazer alguma colocação. Então, muito obrigada a todos vocês e eu desejo uma ótima reunião para todos nós. Muito obrigada. O som, Márcia. Você está sem som, Márcia. Agora estou com som, né? Eu vou ler o termo de responsabilidade. Ao me inscrever, estou de acordo que trata-se de um evento destinado a profissionais da área psíquica. Portanto, o link é intransferível e não pode ser compartilhado. No caso de conter alusões a situações clínicas, qualquer comentário sobre o mesmo constitui quebra de sigilo e infração ética. Então, eu vou dar um breve recadinho a vocês, que as questões no final da fala do Cláudio, elas podem ser tanto feitas verbalmente, como escritas no chat. Quem quiser a palavra tem que pôr aquela mãozinha, para que a gente possa ir coordenando tanto as faladas como as escritas. Ok? Então, um ótimo encontro a todos nós. Cláudia, a palavra é com você. Obrigado. Obrigado a todos pelas palavras gentis. Bom dia a todas e a todos. E, antes de começar, eu quero expressar um sentimento estranho, que é a primeira vez que eu venho ou estou virtualmente agora em Marília, sem encontrar o meu querido amigo Pavan. De modo que, de qualquer coisa, eu quero expressar a minha saudade, a minha tristeza por não encontrá-lo e o meu reconhecimento pelo belo trabalho que ele fez. E também a certeza de que ele estaria muito orgulhoso dos desenvolvimentos do Núcleo de Psicanálise de Marília e região, atuais e certamente futuros. Então, agradeço o convite do Núcleo de Psicanálise de Marília e região para dar continuidade ao diálogo em que muitos de nós e muitas de nós estamos envolvidos desde março de 2020, nesta estranha e assustadora experiência pandêmica, ao mesmo tempo individual e planetária, como diz o filósofo francês Roger Paul Drouin, que nos obriga, segundo ele, a enfrentar o enigma do aleatório num mundo que pretendia eliminar o azar e controlar tudo, e agora deve conviver com o imprevisto, o imprevisível, o incontrolável, nossas fragilidades e a concretude da morte, que nesse momento já abateu mais de 500 mil de brasileiros. Quando comecei a formular algumas ideias sobre este momento histórico, pela primeira vez, uma imagem me ocorreu, lembrando épocas antigas e seus desafios, era a de que estávamos percorrendo um território não mapeado, em quase todos os sentidos, e no que nos diz respeito na nossa prática clínica. Até então, nós tínhamos os nossos livros, nossos manuais, a experiência dos nossos antecessores. Esta é uma experiência que ninguém tinha vivido,
desta forma internacionalmente. E nós precisávamos, então, encontrar uma maneira de transitar por esse território não mapeado. Agora, passado mais de um ano, já podemos, inclusive, comparar as reações de nossos pacientes, dos terapeutas e do campo analítico no início e neste momento. E o tema dos laços perpassa todo esse período. Que tipos de laços havia, que tipos de laços se modificaram e como estão os laços agora. Observei que, no início, predominava a ansiedade bilateral, a necessidade de improvisar um setting, tanto na geografia doméstica de terapeuta e de paciente, como, o que mais importante, em suas mentes, e em dar conta da invasão inevitável da realidade externa, com sua imprevisibilidade, o medo do contágio da doença e da morte própria e de pessoas queridas, a estranheza, formas de manter alguma assimetria e, afinal, realizar a análise possíveis. À medida que o tempo foi passando, surgiram efetivamente mortes, surgiram efetivamente perdas e surgiram efetivamente lutos. E se criou um tipo de laço novo e difícil de elaborar. Muitas vezes, no início, o paciente parecia ter que funcionar como o melhor amigo descrito por Bion, ao assinalar que o analista estava falando demais, deixando aspectos próprios aparecer demais, sem falar que as casas de cada um inevitavelmente se mostravam de um modo ou de outro. Para manter a privacidade indispensável quando os espaços domésticos são restritos e há outras pessoas, locais até então impensáveis têm sido utilizados por diferentes pacientes, como seus automóveis, parques da cidade, pátios das casas, casas de veraneio, toaletes, closets. E provavelmente vocês devem ter experiências que ampliam essa lista. Desses aqui, um dos mais frequentes são os automóveis. E aí se cria a situação assim, eu estou atendendo alguém que está sentado dentro do seu automóvel, estacionado numa rua, passam pessoas atrás, passam pessoas do lado, ou um outro rapaz que vai para a garagem do edifício em que moram os pais e, de repente, ele diz: eu vou ter que suspender um minuto aqui porque o meu pai está vindo aqui, vai querer falar comigo e vai interromper a sessão. Então, se criam essas invasões no setting, que às vezes são engraçadas, mas frequentemente cortam o fluxo associativo. Quando os diferentes tipos de settings se estabilizaram, seja por vídeo, por áudio, seja por outras variações e aplicativos possíveis, parece então que uma nova etapa se apresentou. Vocês se lembram daquele trabalho do Meltzer, que é o último capítulo do livro Processo Psicanalítico, a psicanálise como atividade humana. Aliás, se alguém ainda não leu, recomendo vivamente. Esse pequeno texto me parece que seria recomendável que se lesse pelo menos uma vez por ano. Meltzer se referia à necessidade de uma certa constância e estabilidade, ao lado de simplicidade para o processo analítico se desenvolver. Acredito que esse novo setting, uma vez tendo atingido, em certa medida, esses atributos, tenha acalmado tanto o paciente quanto o analista e permitido mais que os elementos desse processo usuais voltassem ao centro do palco. Sonhos, associações, transferência, contra-transferência, campo analítico e assim por diante. Os sonhos, do que eu observei na primeira etapa, eram muitas vezes sonhos com o consultório, ou sonhos em que a pessoa
não encontrava o divã, ou sonhos em que a pessoa tinha o divã, mas não tinha as paredes do consultório. E não eram só sonhos dos pacientes, eram sonhos meus ou de outros colegas. Havia uma busca de uma localização. Agora vivemos um momento híbrido, em que um retorno parcial ao atendimento presencial convive com o atendimento online. Certos temas me parecem novos e não usuais até então. E aqui eu queria acrescentar uma coisa. Vocês certamente conhecem a Janine Puget, que é aquela analista argentina recentemente falecida. Entre outras ideias inovadoras, ela falou do fenômeno dos mundos superpostos, fenômeno no qual tanto paciente como analista vivem uma mesma situação externa, o que traz uma dificuldade, porque ambos compartilham aquele momento. Ela começou se referindo a uma crise na sociedade da qual ela pertencia, mas agora acho que nós podemos usar esse conceito para também dar conta do momento que nós estamos vivendo. Todos estamos vivendo em mundos paralelos. Temos, como sempre, 3 grupos de analistas. Como vocês sabem, o movimento psicanalítico se caracteriza, desde o tempo do Freud, pelo menos por 2 grupos. Uns que acreditam na pulsão de morte e outros dizem que isso é uma bobagem. Uns que acreditam na importância da transferência, outros que acreditam na importância da neutralidade, outros dizem que não existe. Às vezes são 3 grupos, às vezes são 4 e às vezes é uma Babel. Mas dessa vez eu identifiquei 3 grupos. Os que acham que esse atendimento online é uma coisa horrível, insuportável e morrem de saudades do consultório, do divã e dos encontros pessoais. O segundo grupo, os que acham que essa forma é ainda melhor, mais confortável para ambos e que, afinal de contas, acaba sendo uma análise igual na essência. E os que oscilam entre essas 2 posições reconhecem que é uma situação diferente, com perdas e ganhos, como a falta inevitável das pessoas de ambos, com seus corpos e mentes, mas que, apesar do que falta, é o que temos e é o que nos permite continuar desenvolvendo a análise possível. Aliás, esta é uma palavra da qual eu gosto muito, possível. Desde que no século passado me referi à neutralidade possível, até a observação contínua das relações humanas e o estranho mundo em que vivemos, sempre em busca do sonho impossível, mas, afinal, tendo que aprender a viver com a realidade possível. Nessa realidade possível, eu observo também alguns temas não usuais. Estão ouvindo um sino? Não? Ótimo. Que eu tenho uma igreja aqui perto da minha casa que, a determinadas horas, toca o sino. Às vezes, no meio de uma sessão, começa a tocar o sino. E aí se cria no campo analítico uma dúvida. Será que esse sino está tocando porque a análise terminou? Ou porque nós tivemos um insight maravilhoso? Ou não tem nada a ver com isso, é apenas uma coincidência? Então, o primeiro tema que eu acho importante destacar é a nossa relação com o tempo que passa ou não passa, que ora parece lento e preguiçoso, ora fugaz e vertiginoso. Em períodos comuns, a passagem do tempo é marcada por dias de trabalho e dias de lazer, viagens, encontros, atividades fora de casa, as sucessivas estações e assim por diante. Por exemplo, agora, há 3 dias começou o inverno, e aqui as estações são razoavelmente bem marcadas. Nos dias pandêmicos, e no início, porque agora está começando a mudar, quase nada disso ocorre.
e os dias e as semanas e os fins de semana se sucedem e se repetem com sua rotina. Muitas pessoas fazem das viagens momentos de ruptura com o cotidiano e de encontro e reencontro com outros mundos e realidades. Aliás, o Freud, que vocês mostraram, aquele belo filme com a voz dele, costumava economizar sempre um dinheiro para 3 coisas. A primeira delas era a compra de esculturas novas. A segunda eram as viagens e a terceira a saúde. Mas ele dizia que as viagens eram imprescindíveis e, como vocês sabem, ele sempre foi um viajante incansável. Hoje, as melhores viagens de muitos de nós ocorrem em sonhos, ou nas telas das televisões, ou nos livros. Pode-se caminhar hoje em dia por qualquer dessas grandes cidades do mundo através de vídeos que os vários streamings oferecem. Resta, então, neste tempo parado ou repetitivo, o que o Drummond chamava de a difícil, dangerosíssima viagem de si a si mesmo em busca da insuspeitada alegria de conviver. E, portanto, a análise, uma autoanálise, são bússolas ou instrumentos de mais precisão e mais seguros. Aliás, muitas pessoas retomaram as suas análises ou reanálises nesse período. E um fenômeno que eu tenho conversado com colegas de muitos lugares é que aumentou a procura por pessoas que moram em outros lugares, outras cidades, outros países, que agora podem se analisar online e que antes precisariam viajar. O outro tema é a relação com o espaço que habitamos, seja um apartamento, uma casa ou outras variações modernas ou pós-modernas. Como fica essa relação com uma permanência contínua de duração imprevisível? O que observo entre pacientes supervisionandos seus próprios pacientes e em mim mesmo é uma espécie de descoberta da própria casa, ou apartamento, ou lugar qualquer em que a pessoa viva, de seus diversos recantos e de seus, muitas vezes, não percebidos encantos, mal entrevistos na voragem da vida cotidiana. Há, de repente, a descoberta de fotografias há muito tempo esquecidas, de roupas dadas como perdidas, de certos detalhes nos objetos de arte, numa escada, numa planta escondida ao olhar apressado. Analisando esses episódios com os pacientes, chegamos muitas vezes ao encontro do que mais profundamente está sendo descoberto ou redescoberto. Aspectos, detalhes, lembranças, fragmentos, ou, como diria o Drummond de novo, sítios, segredos, episódios não contados em livro, de que apenas o vento, as folhas, a formiga reconhecem o talhe, mas que os homens ignoram, pois só ousam mostrar-se sob a paz das cortinas à pálpebra cerrada. Ao lado dos lutos por tudo que está sendo perdido, observa-se esse conjunto de delicados encontros com esses fragmentos de vida e de memória que o exílio forçado pode nos levar a encontrar. O infinito mundo interno, com suas intermináveis lembranças e inesgotáveis possibilidades criativas. À medida que o tempo passa, e nós vemos que o tão esperado término da pandemia não ocorre, e é imprevisível quando vai ocorrer, e à medida que nós vemos que em países que supostamente tinham conseguido vacinar quase toda a população, novas variantes do vírus surgem, e eles têm que retomar o uso de máscaras, de afastamento e assim por diante,
me parece que se cria também um tipo de ansiedade que pode lembrar o que aquele autor Masood Khan chamava de trauma acumulado ou trauma acumulativo. Não é um trauma ou dois, são traumas que se acumulam, são lutos e são perdas que se acumulam. E, inevitavelmente, a notícia de pessoas perdidas é mais ou menos frequente. Não só por Covid, pessoas mais velhas, que têm câncer, outras doenças, acidentes e tal. Então, eu acho que se exige um esforço extremamente grande, e penso que as instituições psicanalíticas têm cumprido um papel essencial. Primeiro, quando houve esse êxodo para as casas, né? Foi uma coisa de 2 ou 3 dias, ninguém mais estava indo no consultório, ou pouquíssimos estavam indo. Foi rápido. No meu caso, eu ainda estava no consultório quando eu recebo um telefonema da minha filha, que também é analista, e mora em São Paulo, e me pergunta: onde tu estás? Eu digo: estou aqui no meu consultório. E ela só faz uma pergunta: o que tu está fazendo aí? Não te dá conta do que está acontecendo? Ela me lembrou um pouco o analista de Bagé, naquele famoso joelhaço do Luiz Fernando Veríssimo, mas eu acho que foi uma intervenção certeira, tanto que eu terminei aquele dia e já no dia seguinte comecei a comunicar para os pacientes que não ia mais no consultório. E, então, o que eu quero dizer é que as instituições psicanalíticas reagiram de uma maneira surpreendente e também mais ou menos impensável, com uma rapidez e com uma capacidade de organização como o que nós estamos vivendo aqui hoje de manhã. Webinários, lives, reuniões, encontros e assim sucessivamente. Congressos, né? Tivemos o congresso da FEPAL, agora vamos ter o congresso da IPA, espero que no da FEBRAPS já seja presencial. Então, eu acho que esse movimento vem ao encontro de uma necessidade de todos nós de estarmos perto, mesmo à distância. Agora, essa experiência de manter as análises e as supervisões online é uma experiência que desafia os laços que nós temos com os nossos pacientes e supervisionandos. E esse é um tema que aparece nas análises. Eu me lembro de pessoas, pacientes, dizendo assim: não, eu sei que tu estás aí e eu sei que eu estou aqui, mas não estou falando contigo, estou falando com uma imagem. Eu, para falar contigo, tenho que estar na mesma sala, no consultório, nesse cenário que tem desde espaços conhecidos, cheiros conhecidos, lembranças conhecidas. Então, nós tivemos que desenvolver uma capacidade também de renúncia, de criatividade e de invenção desse tipo de análise possível. Por outro lado, eu vejo que muito trabalho analítico tem sido feito, e me lembro, nesse momento, de uma das pacientes que mais reclamava desse contexto e que, ultimamente, me dá a impressão que aprendeu a trabalhar assim. É uma pessoa com a qual não há encontros, o encontro é só com o som, né? É auditivo. Então, eu não sei, há muito tempo que eu não vejo nem ela me ver. Ela acha melhor fazer parecido como era no consultório, o som, né? Embora tivesse o comprimento e tal. Tem variações, mas eu acho que esses laços predominantemente sobrevivem. Algumas pessoas não quiseram fazer o tratamento à distância, tiveram que interromper temporariamente suas análises ou psicoterapias. A outra experiência que me parece muito estimulante é a experiência da supervisão, porque eu tenho algumas supervisões que
Eu nunca encontrei o colega mais jovem, porque começou já nesse período pandêmico. É muito interessante também, porque tem uma pessoa em particular que eu não me lembro de ter visto, eu não conhecia ainda, nunca tinha visto. Então, os dois ficam sentados e eu não sei que tipo de pessoa é, porque a gente enxerga mais ou menos daqui para cá. Não sei que altura tem, não sei que peso tem. É uma coisa curiosa. E a outra situação que eu achei muito interessante é que um paciente que começou a se tratar já durante a pandemia, numa certa circunstância, precisava de uma receita. Eu não costumo dar, mas realmente não tinha quem desse, era um fim de semana, e eu tive que fazer uma receita, e ele veio pegar essa receita na porta do jardim frontal da minha casa. E depois ele analisou a sua perplexidade ao me ver pessoalmente, a que ele nunca tinha visto também. Eu tinha uma altura totalmente diferente daquela que ele imaginava. Achei um material muito útil. Por enquanto, então, para terminar, compartilhamos o soco na onipotência e no narcisismo, individual e coletivo. O medo, a incerteza, o domínio do imprevisível, mas, ao mesmo tempo, a nossa capacidade de reagir, inventar e praticar a análise possível e manter uma certa fronteira assimétrica e proteger o que há de essencialmente humano na nossa ciência e na nossa arte. A primazia do laço afetivo, o ato de fé, Bion, no método analítico, e suas possibilidades, numa época em que a capacidade negativa, Keats, e a consciência plena da transitoriedade, Freud, são obrigatórias, mas da qual um dia sairemos com mais experiência, humildade, valorização das coisas mais simples e essenciais, e o que Shelley colocou na boca de Prometeu: resisto. Obrigado. Bom, já temos um comentário aqui, Cláudio, que diz: imaginem toda a condição online com crianças em suas mais diversas características, mais ativas, mais distantes, dificuldades de concentração, enfim. Como a pessoa mandou por um celular, não tem como dizer qual é o nome da pessoa. Júlio Brandão disse: muito bom. Qual é a velhice possível? Qual é A velhice possível. a velhice possível? Como é que fazemos? Vou respondendo ou espero mais alguma? Acho que você pode ir respondendo, Cláudio. Sobre a questão da análise de crianças, é um grande problema fazer à distância, dependendo da idade. E muitas pessoas que trabalham com crianças ou continuaram atendendo presencialmente, apesar dos riscos, ou voltaram antes. E outras conseguiram manter o atendimento à distância
apesar das dificuldades. Então, eu penso que aqui nós temos uma situação especial. Os que primeiro voltaram, pelo menos aqui, que eu acompanho, são os que atendem crianças pequenas. E uma criança pequena não vai conseguir ficar de máscara. De modo que é uma característica desse tipo de análise que tem que ser levada em conta. Depois que os analistas começaram a ser vacinados, e isso foi no início também, como profissionais da saúde, foi possível retomar esse atendimento. Mas eu acho que deve ser avaliado caso a caso. Crianças maiores conseguem fazer as sessões, conseguem manter o vínculo, mas tem pessoas, colegas que atendem desde bebês com as mães até crianças muito pequenas, então tiveram que fazer esse atendimento. E aí a inclusão das famílias, como sempre, é muito importante. Eu tenho relato de pessoas, amigas e colegas que têm muito talento para atender crianças, que conseguiram manter o setting apesar da distância, mas que a própria reação emocional da analista, no caso, é que não podia ter o laço, o vínculo, o setting necessário. Então, o atendimento online não funcionou e acabou sendo o presencial. Agora, essa pergunta, como manter a velhice possível? É isso? Isso. Quando eu ficar velho, eu respondo. Eu acho que essa pergunta é muito boa também, porque a velhice é uma etapa da vida como qualquer outra, né? Com suas perdas e ganhos. Em geral, eu passei uma época da minha vida atendendo velhos, até que eu mesmo fiquei velho, mas eu continuo atendendo velhos. Mas naquela época, quando eu comecei a estudar esse tema e fiz um dos meus trabalhos de conclusão da residência, a minha tese de doutorado foi sobre velhos. Inicialmente se falava muito nas perdas da velhice. A literatura falava muito. O velho e as perdas de objeto e tal. Hoje em dia, a ênfase maior é o velho e a criatividade, a atividade, o exercício físico, a transformação da experiência em algo que passa para os demais. E o conceito de generatividade do Erickson é um conceito muito importante, é aquele através do qual as gerações vão passando para as gerações seguintes o que elas acumularam. Não é nada muito granfino esse conceito. Se refere a uma avó ensinando a neta a fazer algum prato, ou a costurar, ou fazer crochê, ou um avô ensinando um neto a jogar futebol. Quando ele não tem netos, ele pode ensinar as netas a, por exemplo, dar um tipo de chute que se chama folha seca, que o Didi, que muitos aqui devem se lembrar, que jogava na seleção e no Botafogo, era um chute maravilhoso, em que a bola fazia assim e entrava no gol. Como eu não tenho netos, tenho netas, já ensinei pelo menos para uma a dar a folha seca, espero ensinar para as outras. Então, eu acho que nós passamos de uma geração para outra os nossos conhecimentos e as nossas experiências. Então, a velhice possível, o Paulo, quando perguntaram para ele, quando ele tinha 70 anos, o que ele achava de fazer 70 anos, ele disse que achava ótimo, pensando na alternativa. Ele estava vivo, né? E viveu mais alguns anos com sua arte maravilhosa. A velhice possível é a transformação da experiência em novos modos de viver. E uma coisa importante dessa pergunta é o que acontece com o analista que envelhece.
Uma vez teve uma reunião sobre isso. Um colega disse, eu perguntei, como é que fica a escuta analítica? Um gaiato disse, fica prejudicada, porque aumenta a surdez. Mas isso é uma sacanagem, né? Porque não precisa aumentar a surdez, e se aumentou, tem aparelhos. Eu acho que a escuta analítica melhora significativamente e que os analistas são profissionais que melhoram a sua capacidade analítica à medida que envelhecem. O Nelson Rodrigues, uma vez, um jovem perguntou, o que o senhor me aconselha? E ele diz, envelheça o mais rápido possível, porque você é muito insensato. No analista com muitos anos de prática, a escuta é mais abrangente. Por quê? Porque ela inclui não só a sua experiência como paciente supervisionando, mas muito mais do que isso, ela inclui as suas experiências de vida, as suas relações com os objetos iniciais e com as pessoas com quem ela teve laços amorosos e laços de ensino e laços de aprendizado. Então, quando a pessoa está sentada no seu consultório, ela está acompanhada de uma série de objetos da sua vida pessoal e profissional. Uma vez houve um diálogo entre um paciente, que era um candidato, e um analista mais velho, dizendo que a psicanálise é uma atividade solitária. Ao que o outro respondeu, não tem nada de solitária, todos os dias tu está com pessoas, está conversando, está atendendo. Então, eu acho que a escuta analítica é um fenômeno muito mais complexo do que se pensa, porque ela inclui a totalidade dos recursos do analista. E nessa totalidade estão as suas experiências de vida e as experiências com a clínica, com os ex-pacientes, com os atuais pacientes, com os casos que foram bem-sucedidos, com os casos que não foram, e o conjunto de coisas. E no meu caso particular, um elemento que me ajuda muito no meu trabalho é os objetos literários, os objetos poéticos, ou seja, os personagens que se criam à medida que eu leio livros, e eu cito muitas vezes o Drummond, porque às vezes eu estou atendendo e eu me lembro de uma poesia do Drummond e digo, pode ser que tenha relação, e tento transformar numa interpretação. Não vou estar declamando o verso, mas de vez em quando eu declamo um verso, rapidamente, como o verso que define a inveja. Que vocês quiserem, eu posso declamar. Tem pessoas que citam situações de inveja, que elas sentem ou que elas são vítimas. Isso é outra coisa que também, com a velhice, com a experiência, nós aprendemos que o mundo com o qual nós lidamos, e com o Winnicott também, não é só o mundo interno. Nós lidamos com uma complexidade que inclui o mundo interno, o mundo externo e as visões que nós temos desses mundos. E, às vezes, tem pessoas que nos trazem situações que nós não podemos interpretar em função de algum problema ou uma projeção dessa pessoa. Ela está sofrendo uma ação externa, agressiva. Por exemplo, a pandemia. Nós vamos nos limitar a interpretar que a pessoa está projetando no vírus? Não, nós vamos ter que conversar com ela sobre esse fenômeno dos mundos superpostos. Então, quando surge uma situação de uma inveja maligna ou uma inveja absolutamente kleiniana, me vem à mente o seguinte versinho que eu aprendi quando eu era criança. É o sapo e o vagalume. Feio sapo repelente sai do córrego lodoso e cospe a baba reluzente sobre o inseto luminoso. Pergunta-lhe o vagalume, por que me vens maltratar? E o sapo com azedume, porque estás sempre a brilhar. Não precisa nenhuma interpretação. Lídia, com você a palavra, Lídia.
Cláudio, sempre um prazer em ouvi-lo. E quando você estava falando dos pontos do setting, eu fui associando muito a questão do método. Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, se o método, ele é um artigo que o Freud escreveu lá em 1800, né, final, e um artigo não tão longo, mas me parece que ele passa, né, que ele envelhece e, ao mesmo tempo, ele fica tão novo, e nessa pandemia, ele seria um porto seguro para nós, analistas? O método. O método psicanalítico fundado pelo Freud em 1895, quando você estava falando aí, principalmente no final, me veio essa associação. E o método, né? Você estava abordando as questões do setting. E eu pensei na questão do método, e agora você entrando aí na questão do envelhecimento e da atualidade analítica da escuta, me reforçou essa ideia, né? E eu queria te ouvir um pouco, porque é um texto tão antigo, é um texto curto, mas de uma profundidade, de uma sustentação para o trabalho analítico, e que se compõe com setting. E nessa pandemia, o método não seria algo a ser enfatizado no sentido assim, preservado, como um farol que nos ilumina nessa nebulosa da pandemia? O método é o nosso, é como diz o Bion, né, que é o ato de fé no método psicanalítico. Eu acho que o Freud é uma referência permanente. Nós temos que verificar o que do método pode ser preservado, porque nós estamos fazendo essa análise à distância. Uhum. Nós aplicamos, então, os aspectos do método possíveis. Por isso que eu tenho aquela ideia sobre a neutralidade possível. Eu acho que é possível alguma neutralidade, mas não é uma neutralidade absoluta. É uma posição que oscila em momentos que nós estamos mais dentro de uma posição mais ou menos neutra e às vezes menos. Mas eu estou de acordo, o método é um dos nossos ancoradouros, incluindo aí que aspectos do método? A presença do inconsciente, da interpretação, da sexualidade infantil, a busca contínua de significados. O Freud, como vocês sabem, como disse o Paul Ricoeur, aquele filósofo francês, é um dos 3 mestres da suspeita. Um era ele, outro era o Marx e outro era o Nietzsche. Pessoas ou pensadores que não aceitavam a realidade como ela se apresentava. A suspeita no sentido de que temos que procurar o que se esconde, tem que investigar. Então, o método psicanalítico vai nos permitir trabalhar de outra maneira em relação a outras abordagens da situação humana. Estou de acordo. Esse método é imprescindível manter dentro das possibilidades. Por isso que eu digo, é a análise possível. Agora, eu acho que é possível manter o método psicanalítico. Eu acho que é possível. E depois que passou aqueles meses, aqueles tempos iniciais, as sessões frequentemente começam, se desenvolvem e terminam lembrando aproximadamente o que acontece nos consultórios. Com as intromissões da realidade interna, que não dá para controlar. Aí temos que pensar nos acréscimos, como essa ideia da Janine dos mundos superpostos. E acho que uma das coisas muito importantes na aplicação do método é a questão da contratransferência do campo analítico. Ficar atentos às nossas reações e ao que nós construímos junto
com cada paciente, aquela noção dos Barranger, 61 e 62, desenvolvida mais recentemente pelo Ferro e pelo Ogden, que, aliás, é um autor que eu tenho lido com muito prazer. Espero ter te respondido. Respondi? Sim, muito obrigada. Eu Agora até eu vou- lembrei da música do Sérgio Reis aqui, porque eu sou de Minas, né, de Uberaba, panela velha que dá comida boa. É do Agora eu vou Sérgio passar. Reis. É verdade, essa música é muito boa. Aliás, essa música podia ser acrescentada na questão anterior sobre a velhice. Tem uma outra música, já que nós estamos no território da música, churrasco, churrasco bom chimarrão, fandango, trago e mulher. É isso que o velho gosta. É disso É que o isso velho que a gente quer. É verdade. Bom, olha, tem muitas questões, muitas pessoas quererem falar, então eu vou dar a palavra agora para o Luiz Fernando, que ele pediu, depois eu vou ler 3 questões no chat, depois passo para a Maria Luísa e para a Nilde, ok? Luiz Ok. Fernando, por favor. Bom dia a todos. Cláudio, muito obrigado pela sua participação aqui. Muito interessante a sua fala inicial e o que foi surgindo com a conversa aqui. Primeiro, a questão da velhice, que eu achei também muito curioso, porque eu costumo falar assim para muita gente que eu, pelo menos, não conheço nenhum psicanalista que se aposentou. Eu agora parei de trabalhar, eu não conheço. Eu digo assim, pelo meu conhecimento, ou a pessoa ficou doente, ou teve algum problema assim, porque, em geral, o que eu vejo é que nós trabalhamos até morrer, né? É o que eu tenho acompanhado, né? Nunca soube de alguém que ficou de pijama em casa e largou a clínica e parou de trabalhar. Não conheço. E isso é curioso. E a questão do Paulo Altran que surgiu, teve também uma entrevista que ele fizeram com ele e perguntaram, o senhor, ele já estava bem, acho que mais do que 70, que você falou de 70, e perguntaram a ele, mas o senhor, nessa altura da vida, não pensa na morte, né? Ele falou, olha, eu não quero saber nada disso, eu quero saber qual é o livro que eu vou ler agora, qual é a peça que eu vou encenar, em que teatro que vai ser. Eu estou ocupado com isso. Morte eu não penso, eu penso qual vai ser o livro, a peça, o texto. Quer dizer, ele continuou trabalhando até morrer, pelo que eu saiba também, né? E outras questões também que você trouxe aí, que a questão dos traumas que se acumulam, realmente, para muita gente, essa situação da pandemia, foi um peso muito grande para muita gente, né? Então, além do que é a vida cotidiana de cada um, isso trouxe um peso considerável, né, para muita gente, né? E isso realmente foi um baita trauma do planeta, na verdade, né? Uma coisa inédita que a gente está vivendo, mas como também é bonito de ver como o ser humano tem uma capacidade de adaptação. A inteligência do ser humano é um negócio espetacular, né? Como é que a gente vai se adaptando, nós no nosso trabalho, as pessoas pelo planeta afora. É muito bonito de ver a inteligência do ser humano frente a um tal desafio para a sobrevivência, né? Isso eu acho muito interessante. E outra coisa que eu achei muito interessante nesse tempo de pandemia é que reparei que várias pessoas que eu atendo assim começaram a perceber graça em coisas da vida que não tinham percebido, não percebiam. Então, a gente começou a achar graça assim de perceber coisas da casa dela que não percebiam, músicas, começaram a escutar música que não estavam escutando, né? Então, como as pessoas começaram a perceber tanta coisa que começaram a se dar conta, poxa, a minha vida tem muita coisa legal. E achei muito curioso isso. Várias pessoas já me trouxeram situações desse tipo que eu achei
muito curioso. E só para terminar aqui, que você também trouxe a questão dos laços, né? Eu acho que a gente se mantém, consegue manter até mentalmente são, né? Se a gente tem laços, né? Vamos dizer, laços com a poesia, como você tem, laços com a música. Então, as tais das lives, que para muita gente foi o que salvou, né? Porque a pessoa fez um laço com a apresentação de músicos, né? De teatro online. Eu assisti teatro online, imagina se assistir teatro online, é uma coisa realmente muito surpreendente, né? Então, queria agradecer a sua presença, a sua participação aqui, muito bom. Obrigado, viu? Obrigado. Bom, a Haddad diz, muito obrigada, Cláudio, senti que a sua fala nos representa a todos. Você retratou muito bem nossas experiências, quantas turbulências vivemos. A seu ver, agora estamos em melhores condições de atender os pacientes em boas condições? E a Caroline diz, ouço de alguns colegas e compartilho da mesma ideia a respeito de um cansaço superior ao fazer os atendimentos online. Queria ouvir o senhor a respeito dessa sensação de exaustão em estar sobre um encontro virtual. Só mais uma questão, que é da Neuci, que diz, como você pensa a questão da experiência emocional e da conta-transferência nessa situação online? Bom, respondo. Sim, por favor. O Luiz Fernando levantou vários aspectos e eu fiquei pensando se eu realmente... Eu conheço um psicanalista que acaba de se aposentar, mas também, sabe que idade ele tem? 95 anos. E eu conversei com ele essa semana, que é um amigo meu, foi meu professor, e ele era um professor. Nós temos um curso que nós damos, curso de formação de supervisores de psicoterapia psicanalítica, que nós damos um curso teórico prático há vários anos na universidade, e ele era do corpo docente. Então, ele diz, olha, chega, já estou trabalhando há tantos anos agora. Aí eu ligo para ele, conversamos, ele diz, não, a minha saúde está ótima, não tem nenhum problema, mas acho que não fica bem com 95 anos continuar, então eu quero... Mas ele continua atendendo. Naturalmente, atende analistas sêniores que estão fazendo reanálise, mas eu não conheço realmente. Eu acho que os analistas trabalham por mais tempo do que outras profissões. E essa noção de aposentadoria, esse é um conceito que eu tenho dúvidas da sua existência. No nosso caso, eu formalmente me aposentei da universidade com 70 anos, mas eu continuo supervisionando residentes semanalmente, dando seminários, continuo colaborando e vou continuar enquanto me divertir. Talvez a questão seja essa, enquanto é uma atividade também lúdica e é uma maneira de contribuir para novas gerações. Falasse da adaptação, acho que tem esse conceito da resiliência, né? E dentre as várias coisas, uma das que me chama a atenção é esse fenômeno das séries. Provavelmente vocês também costumam ver séries na televisão, que tem dois tipos de séries. Tem aquelas que são intermináveis, como Game of Thrones, que eu vi toda, né? Era sempre domingo às 10 da noite. Eu não falava com ninguém da família, porque ficávamos vendo. E era muito interessante, porque era uma experiência ao mesmo tempo pessoal e clínica. Porque no dia seguinte tinha pacientes que eu sabia que estavam acompanhando a série e já viam as associações com os personagens, se identificava com um, com o outro. E aí eu vou falar sobre a experiência emocional que a Neuci falou, e a contra-transferência, que nós temos que poder também estar atentos. Como o paciente inevitavelmente acabava sabendo que eu estava acompanhando a série,
porque de vez em quando eu dizia alguma coisa, fazia uma pergunta de alguém que conhecia, se estabelecia já um clima que podia se tornar excessivamente um conluio, que não é bom, ou um conflito. Eu vou me identificar com o Tyrion, que era o anão, e ele vai se identificar com a Cersei, que era a inimiga que queria matar o anão, ou vice-versa. Então, eu acho que as séries são um fenômeno contemporâneo das pessoas que também ficam em casa e têm algo com que se ocupar. Então, tu tem razão, concordo também, agradeço teus comentários. O Haddad falou, perguntando se estamos em melhores condições, e a Carolina falou sobre o cansaço superior. Na minha experiência, são coisas que oscilam. Eu acho que, às vezes, nós estamos em melhores condições e, às vezes, nós estamos em piores condições. E eu ouço também, às vezes, sinto um grande cansaço e, às vezes, uma exaustão depressiva por uma situação que não termina e que não tem perspectivas. Se a gente pudesse dizer, daqui a um mês todo mundo vai estar podendo circular, fazer as análises, os encontros, mas não sabe quando é que vai acontecer. E não sabe quando vai melhorar, se vai melhorar, como é uma situação. Então, eu acho que nós oscilamos e temos que aceitar. Quanto a esse cansaço superior, eu observo que depende do meu estado mental, depende do meu descanso, depende de como eu estou me sentindo comigo mesmo e com as pessoas com quem eu convivo. Não tanto da relação com os pacientes. Eu acho que tem um outro fenômeno que a gente tem que também levar em conta, que é o número de horas que nós ficamos expostos a uma tela, olhando essas imagens, e que às vezes é insuportável, e outras vezes... Então, eu acho que nós temos que ver essas oscilações, né? PSD, essas oscilações entre estados mentais, que é mais ou menos parecida com o que a gente tinha no tempo em que havia psicanálise como ela costumava ser. Há essas oscilações. Todo mundo, inevitavelmente, tem. A pessoa pode estar doente fisicamente, pode ter um familiar doente ou com Covid, pode estar mais deprimida por algumas perdas ou pela exaustão, e pode estar se sentindo mais disposta e mais disponível. Eu acho que aí entra na experiência emocional essa palavra experiência emocional. O Winnicott fala muito da experiência, né? Que o que importa é a experiência. Não sei se vocês já leram o último trabalho do Ogden, que saiu na Revista Brasileira de Psicanálise, Psicanálise Ontológica e Psicanálise Epistemológica, que ele descreve muito nessa ontológica a questão da experiência, do vivenciar e do ser. Eu acho que, em algumas análises, com alguns pacientes, com alguns campos analíticos que se criam, nós nos sentimos extremamente vivos e estimulados com a imersão que essas pessoas fazem no seu mundo interno, no seu trabalho analítico. Isso é uma coisa que estimula muito. Quando a gente pode trabalhar, o que me estimula é quando eu posso trabalhar analiticamente. Isso é o que me desperta, isso é o que me anima, e isso é o que me faz sentir vivo. E há outros casos, de outras situações, em que a pulsão de morte está voando por aí, está dominando o campo, e que é realmente muito cansativo e muito difícil. Acho que é isso. Maria Luísa, por favor. Olá, Cláudio. Oi, bom. Eu estou falando de Franca, à beira do Rio Grande, assim, eu estou norte de São Paulo. E desde a primeira vez que eu ouvi, eu tenho a impressão que você é meu velho amigo. Eu tenho tanta afinidade, eu sinto você tão caloroso e tão verdadeiro no modo como você apresenta a psicanálise, que você sempre me emociona e eu sinto você muito próximo.
E eu queria dizer o seguinte, que desde que começou a pandemia, eu comecei a fazer cadernos registrando todos os inúmeros, né? Inúmeras lives e encontros analíticos que a gente vai tendo, né? Nesse tempo todo. Já estou no 6º caderno, né? Esse aqui é uma agenda de 2010, né? Eu vi aqui uma poesia e que se ligou a essa pergunta que eu ia te fazer, né? E é uma poesia que eu até vou ler porque é de um professor da Universidade Federal da Bahia, e ele fala o seguinte, olha, que eu tenho para mim que eu adorei você falar do possível. Talvez eu esteja no 3º grupo aí que você disse, que oscila, né, entre ver perdas e ganhos, nisso que nós estamos vivendo, né? E às vezes, eu tenho saudade do consultório, sim, claro, mas às vezes eu acho que tem acontecido em análises longas, né, de 15 anos que eu tenho com pacientes, que de repente deu um salto a análise, né? A análise agora online, né? Com esse paciente. E quando você falou de uma paciente que dizia que não era você que estava ali, mas era a imagem, né? Sua, eu imediatamente pensei no Bion também, no pensar por imagens, né? O primeiro pensamento, né? Que é mais primitivo que ocorre, que é pensar por imagens, e na relação com o conceito de luto, que para mim, se eu ficasse só com o conceito de luto em psicanálise, eu acho que eu faria grandes coisas, o conceito de luto psicanalítico, e que tem a ver com a pandemia, né? Assim, a questão dos lutos. E eu queria ouvir você falar sobre isso, sabe? Porque eu acho que esse momento de tanto luto, não só dos pacientes, mas também que nós estamos vivendo, né? É um momento muito, muito, muito privilegiado para se pensar toda a psicanálise, eu acho, né? Bom, mas eu posso te oferecer essa poesia, então, e a todos? Essa poesia eu achei muito interessante. Olha, perdi colegas, namoradas, cães. Perdi árvores, pássaros, perdi um rio. E eu mesmo nele me banhando. Isso que eu ganhei, essas perdas. Isso que ficou, esse tesouro de ausências. Então, a minha questão acho que fica nessa questão do luto, né, e do pensar por imagens, né, que eu acho que é muito interessante para a gente repensar a psicanálise. Muito obrigada, Cláudio. É sempre muito, muito, muito rico para mim te ouvir. Cláudio, a Nilde fala, você vai responder a Maria Luísa. Vamos ouvir a Nilde. Tá. Nilde, por favor. Está me ouvindo? Sim. Está me ouvindo agora? Claro. Sim. Então, Cláudio, que prazer estar aqui, matar um pouco as saudades de você. Então, Cláudio, é o seguinte, há pouco você falou na questão da tela, que a Maria Luísa retomou agora. Era esse o tema que eu queria conversar um pouco. Eu tenho observado, né, ao longo desses mais de um ano, que a tela ela tem efeitos não só no analista, mas diferentes e múltiplos efeitos também nos pacientes. Desde uma ativação de aspectos maníacos e psicóticos, em que o paciente não reconhece o analista. Você citou sobre isso, mas é uma coisa, a meu ver, assim, muito próxima do psicótico, que não reconhece a imagem com a pessoa. E a análise se torna algo quase impossível, não é? Porque entra naquele funcionamento psicótico e, para outras pessoas, a imagem é algo que cansa. Para outras pessoas, a falta da imagem
desperta sentimentos persecutórios horríveis. O que você está fazendo enquanto você me escuta? Estou ouvindo um barulho. O que é isso? Não é? Então, quando a gente faz... É uma escolha ou é à la carte? O paciente escolhe. Eu quero falar com imagem ou não quero falar com imagem. Ou é o analista que avalia a sua condição e a condição do paciente. Então, era esse o tema, porque eu acho que não é uma coisa aleatória. Eu acho que tem efeitos e diferentes efeitos em cada... Não sei se fiz entender. Fez. Bom, terminaste, Nilde? Sim, sim. Obrigado. Eu agradeço a Maria Luísa e a Nilde por esses comentários estimulantes, e acho que essa ideia dos cadernos da Maria Luísa é muito interessante, porque talvez aí vai haver um tesouro de lembranças e um registro histórico também do que nós estamos fazendo para sobreviver psiquicamente. Sobre a questão de análises que deram um salto, eu me lembrei de um amigo meu do exterior que era o inimigo total das análises à distância. E depois de alguns meses eu escrevi para ele para ver como ele estava e a família e tal, e ele disse: "Não, estamos bem e tal. Só queria te contar uma experiência. Tu sabe que eu era um inimigo mortal das análises à distância. Várias vezes me posicionei dizendo que isso devia ser proibido e tal. E aí surge essa situação, eu sou obrigado a atender todos os pacientes assim, e para minha perplexidade, 2 casos que estavam no impasse e que eu estava pensando que não ia poder continuar, deram um salto e as análises se transformaram e algo se modificou. Então, a gente tem que poder não ser tão fanático em nenhuma posição e fazer a experiência e ver o que acontece. Essa questão da pensar por imagens, certo, sem dúvida, o luto, e essa questão dos lutos, né, e das perdas, eu acho que todos estamos tendo perdas, e todos estamos vivendo lutos. Há poucos dias morreu uma grande amiga minha que morava na... Não sei, a Nilde certamente conheceu a Mônica. A Mônica Armesto, que foi uma Sim. grande companheira e amiga que trabalhamos juntos, lado a lado, durante 6 anos. Uma das coisas tristes é que, além da gente viver a perda, muitas vezes tem que escrever o obituário, e o que torna a experiência ainda mais pungente. Mas eu me lembrei, quando falaste do luto e das mortes, daquela frase do Guimarães Rosa, que as pessoas não morrem, elas ficam encantadas. E eu acho que essa frase tem uma sabedoria extraordinária, porque as pessoas se transformam em objetos internos e lembranças, muitas vezes estimulantes, outras vezes persecutórias. Então, acho que sim, estamos num processo coletivo de luto e de elaboração e de enfrentamento dessas perdas com a criatividade possível. A Nilde levantou vários aspectos da tela, e esses, de fato, esses são efeitos diferentes e múltiplos, porque, às vezes, a ativação de aspectos psicóticos leva a pessoa a não tolerar o atendimento não presencial. Eu percebi que as pessoas que não toleraram desde o início, e que depois não sei quando é que vai ser, se é que vai ser, esses elementos psicóticos estavam presentes. Porque já era uma relação em que tinha elementos psicóticos. E a distância, a criação de mais percepções e a distorção possivelmente seria insuportável. Essa questão de como organizar o setting, né, esse setting virtual,
Tem muitos colegas que eu sei que organizaram da seguinte maneira: eles ligam o vídeo, dão bom dia ou boa tarde visualmente, depois apagam, a pessoa se deita em algum lugar, que é um suposto divã, fazem a sessão só por áudio e, no fim, ligam de novo e dão até logo. Não sei se isso predomina entre vocês, mas muitos colegas aqui fazem assim. Eu não faço assim. Eu estabeleci com cada paciente a forma como seria mais possível trabalhar. Tem algumas pessoas, então discuti, analisei, verifiquei, e tem algumas pessoas que fazem assim, com vídeo, outras fazem com áudio, e eu estou fazendo a experiência de atender um caso assim como é essa fórmula. Primeiro eu ligo, faço sessão, depois ligo de novo e me despeço. Eu acho meio artificial, tanto é que às vezes eu me esqueço de ligar, ou numa dessas teve uma sessão que foi toda no vídeo, porque com esse paciente eu vinha trabalhando muito bem só no áudio. Mas aí surgiu essa ideia. Então, eu acho que são variações que a gente tem que verificar como que nós e o paciente se sentem mais à vontade. Tem pessoas que dizem, eu não quero ver, porque se eu ver vai ser pior. Eu vou sentir mais falta. Então, eu prefiro só ouvir a voz. E tem outras que dizem, bom, depois de ter passado anos e anos deitado no divã, e já que não tem como ter sessão presencial, eu prefiro usar o vídeo, pelo menos poder ter alguma presença. Então, os significados vão ser de acordo com a estrutura de cada um, com a sua história, com as suas perdas, com as relações com os objetos primários, e como nós nos sentimos mais à vontade. Eu, às vezes, introduzo esse tema no curso de uma sessão. Como é que está se sentindo? Como é que está? Preferia fazer de alguma forma diferente? Então, vamos dizer, eu vou junto com o paciente calibrando ou monitorando o que está acontecendo na relação. São relações como a carteira de identidade, né? Pessoais e intransferíveis. Cada uma, não dá para aplicar uma fórmula. Assim como tem pessoas que não deitam no divã, isso é uma outra coisa. Tem pessoas que vão no consultório e não deitam no divã. Tem ansiedades psicóticas insuportáveis, elas precisam ver. Quanto a isso do silêncio, o que o analista está fazendo, não se sabe, porque a pessoa não pode ter certeza que o analista só está escutando, ou se ele está aproveitando para ver os e-mails, ou se ele está comendo alguma coisa em silêncio, ou se ele está lendo mensagens, sabe-se lá se ele está caminhando pela casa. Então, essas ansiedades são sentimentos persecutórios que, às vezes, infelizmente, se confirmam. Eu já ouvi notícias de uma pessoa que estava apagando mensagens enquanto fazia a sessão com o paciente. E, infelizmente, tocou lá no botão errado e uma mensagem de som começou a aparecer com uma propaganda e aí se criou um caos absoluto. É isso. Obrigado pelos comentários e perguntas. Cláudio, eu vou passar a palavra agora para o doutor Colucci e, infelizmente, pelo adiantado da hora, ele vai ser o último a falar. Tá bom? Doutor Colucci, por favor. Bom dia, Cláudio. Oi, é um prazer reencontrá-lo aqui online, mas a gente se encontra, talvez, num contato pela clínica, é um contato maravilhoso, né? Eu penso que as contribuições, como eu vou ser o último a falar, eu queria deixar aqui realmente como essa live foi muito importante, porque houve contribuições que acrescentaram muito a essa questão que hoje a gente está dentro dela. Nós somos da época, Cláudio,
em que falar online era uma ingresia, né? Era algo que era excomungado. Entretanto, eu acredito que hoje o que nos faz pensar e nos envolver com o cliente, mesmo utilizando online, eu gostaria de retomar o tema da tua palestra hoje, que são laços. E eu fico lembrando a questão de um artista. Eu vou citar Leonardo da Vinci, que quando ele começou a pintar a Mona Lisa, ele olhava e ficou admirado e atraído e levou anos tentando terminá-la. Eu tenho a impressão que esses laços são os que nos mantêm com os nossos clientes, os nossos analisandos, as nossas pessoas, porque nós os admiramos muito nessa capacidade de desenvolvimento que faz parte da natureza humana. Então, eu gostaria de que isso me parece que fez superar essa dificuldade do contato pessoal e continuarmos a olhar da mesma forma que Leonardo olhava a Mona Lisa até ele poder sentir que tivesse terminado. Então, aqui ficam meus cumprimentos e a todos os que participaram também. Muito obrigado. Muito obrigado, Colucci. Que prazer te rever mais uma vez ao longo de tantos anos e sempre com um comentário tão inteligente e tão estimulante. De fato, foi uma ótima lembrança do Leonardo da Vinci, porque ele era um gênio absoluto e esse olhar dele ia da ciência para a arte, da arte para a ciência, e essa relação dele com a Mona Lisa, e é muito boa essa tua analogia, como ele olhava, como ele, vamos dizer, é que interessante, né? O olhar dele se tornou um olhar eterno, porque todos nós continuamos olhando para a Mona Lisa, seja quando conseguimos entrar no Louvre, seja quando vemos as reproduções com aquele sorriso que muitos dizem que é enigmático, ou pode projetar qualquer tipo de emoção, de curiosidade, e assim sucessivamente. Eu acho, Colucci, que tu tocasse num ponto que ainda não tinha sido mencionado aqui hoje e que a gente, às vezes, esquece de mencionar, que é o nosso olhar de admiração e mesmo um olhar amoroso em relação aos nossos pacientes, e grato. Não haveria psicanálise durante essa pandemia se os pacientes também não tivessem entrado nesta aventura online, nesse sistema de trabalho. E, num primeiro momento, eu devo confessar que eu me senti muito agradecido aos pacientes que quiseram fazer e fiquei com uma reação raivosa com os que não quiseram, mais do que seria justo. Depois passou, eu me dei conta, foi uma reação narcísica e tudo mais, mas a verdade é essa, e também por dificuldades deles, e talvez até do nosso vínculo, do nosso laço. Então, eu acho que sim. É como a ideia do campo analítico, ele só existe se tem um paciente e tem um analista. E a análise só existe se tem pacientes e tem analistas. De novo, voltando, né? Não existe essa coisa chamada bebê, diria o Winnicott, porque sem mãe não tem bebê, e sem bebê não tem mãe. Então, eu acho que esse olhar realmente é um olhar que merece ser reconhecido e mantido. O que não quer dizer que nós vamos tratar os nossos pacientes, por causa disso, a pão de ló. Quando é a hora do pão de ló, é pão de ló. E quando é a hora de encarar a realidade com todas as agressividades
perversões, psicoses, etc., e ataques, é a hora de fazer isso. Mas é possível manter esse trabalho. E, finalmente, eu acho que estamos chegando no fim, né? Então, também quero agradecer pela manhã, que eu não vi o tempo passar, pela companhia nessas horas. E uma coisa que eu digo, que me surpreende, eu ontem tive primeiro 1h30, depois outra 1h30 de lives, assim, debate, enfim, webinários, numa jornada de psiquiatria dinâmica em que tinha muita discussão psicanalítica. Eu nunca fico cansado dessas atividades. Isso me surpreende. Eu deveria, a gente poderia, eu nunca canso, eu posso ficar falando horas e horas a fio, porque ao mesmo tempo que eu estou falando, expondo alguma coisa e contando alguma coisa, eu estou aprendendo continuamente e eu estou mantendo laços e criando laços. Eu acho que isso é uma das coisas que nos alimenta. É um alimento para a alma, para o espírito, para a mente. De modo que queria agradecer a Cibele, a toda a diretoria, a todos os colegas, pelo convite e dizer que não estou nem com fome de almoçar, estou me sentindo perfeitamente saciado de ideias, de experiências e de questões estimulantes que vocês fizeram. Um abraço a todos. Izeric, eu vou fazer das palavras da Rosana para a gente finalizar. Depois não sei se a Cacilda e a Cibele querem falar alguma coisa. Mas ela diz assim: que delícia de manhã de domingo. Obrigada por tanto afeto, tanto conforto, tanta partilha, tanto conhecimento. Cacilda, Cibele, querem finalizar? Márcia e Sim. colegas, eu queria deixar um agradecimento, né? Eu acho que encerrar é sempre um momento de gratidão. E eu queria dizer para o professor Izeric, Cláudio Izeric, né? Professor Cláudio Izeric, que ele ficasse com o nosso até breve, com o nosso abraço e com o nosso sentimento de gratidão. Era isso que eu queria dizer. E agradecer a todos os colegas que estão aqui. Obrigada, gente. Era isso. Também gostaria de agradecer, e eu quero agradecer principalmente ao grupo que nós formamos aqui hoje, que foi, assim, acho que muito satisfatório para todos nós. É claro que o maestro faz a total diferença. O Cláudio vem com essa proposta, assim, o analista que a gente admira tanto, vocês veem que ele cita tantas coisas, mas não passa pela razão, pela racionalidade. Todos nós falamos isso, ele fala diretamente na emoção. E isso é uma coisa que a gente tem saudade de ter reuniões assim. E hoje foi fantástico. Muito obrigada a todas. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau.